Olá, boa noite. Vamos bater um papinho sobre a síndrome de Turner? Então, a síndrome de Turner, ela é uma monossomia na qual os indivíduos afetados, eles exibem sexo feminino, mas geralmente não possuem cromatina sexual. Então, o exame de seu cariótipo revela comumente 45 cromossomos, sendo que o do par sexual há apenas um com um X. Dizemos que esses indivíduos são X0, sendo seu cariótipo representado por 45X. Né? A constituição cromossômica pode ser a ausência de cromossomo X, mosaicismo cromossômico, além de outras anomalias estruturais de cromossomos. Em indivíduos mosaicos, a célula com monossomia X, ela pode ocorrer junto com células normais ou com células monossomais parciais, sendo estimada a presença de mosaicismo relativamente comum em indivíduos afetados. Está entre 67% a 90%. Né? Na maioria dos casos, a síndrome de Turner é um evento esporádico. Então, os pais eles não têm que ter medo de acontecer recorrência nas gestações subsequentes, né? Raras exceções podem incluir a presença de uma translocação equilibrada do cromossomo X em um dos pais, ou quando a mãe tem mosaicismo de 45X restrito às células germinativas, né? Então, a presença da doença é idêntica em todas as culturas e regiões do mundo. É aproximadamente um caso a cada 3.000 nascimentos, né? Então, a doença ela foi descrita pela primeira vez pelo endocrinologista Henry Turner em 1938 e em 1964 foi estabelecido que ela tinha uma origem de anomalia genética. Então, as anormalidades típicas da síndrome de Turner incluem baixa estatura, pescoço alado, linha posterior de implantação dos cabelos baixas, faces típicas, tórax alargado, distância entre os mamilos, linfedema, que é o inchaço em um braço ou uma perna causado por uma obstrução do sistema linfático. Cúbito valgo é uma deformidade no qual o antebraço ele está inclinado para longe do corpo em um grau maior do que o normal quando totalmente estendido. Tireoidite autoimune, com ou sem hipotireoidismo. É comum também acontecer anormalidades renais, cardiovasculares, auditiva, deficiência cognitiva em algumas atividades, embora a inteligência é considerada normal na média. A baixa estatura é o achado mais comum na síndrome de Turner. Caracteristicamente, há um retardo leve do crescimento na fase intrauterina, tem uma redução progressiva na velocidade do crescimento durante a infância e uma marcada ausência do crescimento na fase puberal. Então, pacientes com a síndrome de Turner não tratados, eles apresentam uma estatura média na idade adulta de 1,36 m a 1,5 m de altura. Então, quais são as fisiopatologias comuns a essa síndrome, né? A gente percebe que existem as anomalias cardíacas, que incluem a coarctação da aorta, que é um estreitamento do vaso sanguíneo que leva sangue do coração para o corpo. Com a idade surge hipertensão arterial, mesmo sem a coarctação. As anomalias renais e hemangiomas são frequentes. Ocorre perda auditiva, estrabismo, hipermetropia, são comuns. Tireoidite, diabetes mellitus, doenças celíacas são mais comuns na população, são mais comuns do que na população geral. Os sintomas das anomalias cardíacas dependem da gravidade. Então, a coarctação da aorta e válvula da aorta bicúspide pode causar hipertensão sanguínea nos membros superiores, diminuição nos pulsos femorais e pressão sanguínea baixa ou ausente nos membros inferiores. Então, observa-se também nos lactentes que eles têm alto risco de desenvolvimento do deslocamento do quadril. Cerca de 10% dos adolescentes apresentam escoliose.
Osteoporose e fraturas são relativamente comuns em mulheres com a síndrome de Turner. Disgenesia gonádica, que é quando os ovários eles são substituídos por fitas ou estroma fibrosos bilaterais e não há desenvolvimento de óvulos. Acontece em 90% dos casos em mulheres. Entre 15% e 40% das adolescentes com síndrome de Turner acontece a puberdade espontânea, porém só de 2 a 10% acontece a menarca espontânea. Então, essa disgenesia gonádica, ela resulta em impossibilidade de desenvolver puberdade, impossibilidade de desenvolver tecido mamário, a menarca. Então, outros problemas médicos associados à síndrome de Turner aparecem com a idade e podem ser aparentes na triagem. Então, como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito de acordo com a aparência clínica e confirmado por análise citogenética, cariotipagem e análise cromossômica. Podem ser feitos também testes para eventos associados, né? Nos neonatos, o diagnóstico da síndrome de Turner pode ser suspeitado com base na presença de linfedema ou pescoço alado. Na ausência desses sinais, algumas crianças são diagnosticadas mais tarde, com base na baixa estatura, ausência de sinais puberais, amenorreia. Então, algumas avaliações de rotina ajudam a identificar o problema ou aos problemas que estão associados à síndrome de Turner. Por exemplo, a avaliação cardiovascular por um especialista, ressonância magnética, uma ecocardiografia para descartar a coarctação. Isso tem que ser feito a cada 3 a 5 anos para avaliar o diâmetro da raiz da aorta. Tem que ser feita ultrassonografia renal por ocasião do diagnóstico e anualmente, né? A triagem de ureia e creatinina anual. A angiometria tem que ser feita a cada 5 anos. A avaliação de escoliose, cifose, a avaliação de deslocamento de quadril, exame oftalmológico, função de teste tireoidiana, teste de doença celíaca que é comum nessas pessoas, onde vai se avaliar anticorpos anti-endomíase, anticorpos antitransglutaminase. Tem que fazer também a avaliação do teste de tolerância à glicose, porque em alguns casos também ela é anormal. Então, como é feito o tratamento? O tratamento, ele é baseado nas condições comórbidas, né? Pode-se fazer uma possível reparação cirúrgica nas anomalias cardíacas e utilizar hormônio do crescimento e estrogênio. Não há um tratamento específico para a condição genética de base. O tratamento baseia-se nos resultados da pessoa. Então, no caso da coarctação da aorta, é reparada cirurgicamente. Outras anomalias cardíacas são monitoradas e corrigidas, se necessário, né? O linfedema pode ser controlado com o uso de meias apropriadas e outras técnicas de massagem. O tratamento com hormônio do crescimento pode estimular o crescimento, fazer uma reposição de estrógeno, geralmente necessária para iniciar a puberdade, é administrada por volta de 12 a 13 anos. Por conseguinte, se faz a administração também de pílulas anticoncepcionais com progesterona para manter as características sexuais secundárias. Então, o hormônio do crescimento também pode ser administrado com reposição de estrogênio. Essa manutenção de estrogênio, ela ajuda a manter a boa densidade óssea e o desenvolvimento do esqueleto, né? Então, quais foram os pontos chaves abordados aqui hoje? A gente sabe que as meninas, elas não têm todo ou parte, vimos aqui, que elas não têm todo ou parte dos seus 2 cromossomos X. Vimos também que as manifestações variam. Baixa estatura, pescoço alado, tórax largo, disgenesia gonadal e anomalias cardíacas são comuns, né? Deficiência intelectual é rara. Tem que se fazer uma triagem de rotina específica para a idade, a fim de detectar condições clínicas associadas, por exemplo, as condições de anomalias cardíacas e renais.
Tem que se administrar o estrogênio para iniciar a puberdade, seguido de pílulas anticoncepcionais com progesterona para manter as características sexuais secundárias. Então, assim, eu estou repassando para a gente memorizar. Então, o que fica agora é a pergunta: e qual é a expectativa de vida dessas pessoas? Então, a paciente que possui a síndrome de Turner, ela pode viver uma vida normal e feliz. As complicações das condições são reais, mas é possível prevenir e atenuá-las, né? A expectativa de vida de uma mulher com Turner é menor do que as mulheres sem a condição. Essa redução fica em torno de 10 a 13 anos a menos que a expectativa de vida de mulheres sem a síndrome na idade normal, na mesma idade. Então, a síndrome de Turner é uma doença genética rara, não é passada de geração para geração e pode trazer diversas complicações e deve ser acompanhada por um médico. Então, obrigada pelo papo, gratidão, até a próxima!